Olá, turma. Vamos iniciar nossa aula de filosofia. Hoje vamos falar aí sobre a poética para Aristóteles. Essa aula é muito importante para a gente poder fazer uma análise comparativa, né, entre Aristóteles e Platão, né, e a sua ideia de arte. A gente viu a ideia de arte em Platão, né? A ideia de poética, e é uma ideia meio menosprezante, né? A gente viu que os filósofos gregos meio que menosprezam essa ideia de arte, certo? Que passa também por Aristóteles, mas a gente vai entender algumas diferenças que há, inclusive na concepção do pensamento geral, né? Platão, ele é um pensador mais, vamos dizer assim, sobrenatural, né, mais misterioso, que acredita que existe um mundo inteligível, algo ideal, né, um ideal. Já Aristóteles é um filósofo mais prático, que acredita num mundo sensível, em que as coisas elas têm uma visão mais prática, né? Então a visão da arte para a filosofia grega, né? A poética, que é o sentido da produção da arte, vem da técnica, né? Tekné, para a filosofia. O que interessa é a praxis, a prática, que está diretamente ligada ao ser, né? Então, por que para a filosofia os filósofos gregos valorizavam tanto a ideia da prática? Que era justamente a ideia que se fazia valer a discussões políticas, as discussões sobre ética, né? A hipervalorização da sociedade. O que não tivesse ligado a isso não tinha tanta importância. Era desempenhado, né? Era uma forma menor de contribuição do ser. Temos como exemplo a fabricação de utensílios domésticos. Essa era a função na Grécia Antiga de artesãos, que muitas vezes eram escravos ou estrangeiros, ou seja, não cidadãos. As discussões sobre o ser humano, como ética e política, eram atividades desenvolvidas pelos cidadãos e filósofos gregos, ou seja, as atividades ligadas à prática artística, à técnica, né, muitas vezes não eram desempenhadas propriamente pelos gregos, não eram desempenhados pelos cidadãos. Aos cidadãos cabia as atividades da praxis, né? A política e, e as discussões sobre ética, as discussões sobre política. Essas sim eram atividades valorizadas. Essas atividades, por exemplo, a produção de utensílios domésticos, a gente está vendo aí, a cerâmica, né? Essas atividades eram atividades tidas como comuns, como que qualquer indivíduo pudesse realizar, certo? E não necessariamente esse indivíduo precisava ser um cidadão grego, ok? Vamos lá. Aristóteles finalista, né? Aristóteles era tido como um filósofo finalista. Aristóteles acreditava que as coisas existiam num mundo sensível e alcançavam o seu ideal quando atingiam o seu fim, a sua finalidade. A finalidade do ser seria atingir a sua eudaimonia, eu já falei isso para vocês, a felicidade, né? Então, diferentemente de Platão, que acreditava que existia um mundo ideal, né, num mundo inteligível, num mundo que as coisas seriam perfeitas, esse seria o caminho, né, a busca por algo que estivesse fora da caverna, num mundo inteligível. Aristóteles achava que a gente poderia alcançar a perfeição num mundo sensível mesmo. Bastava que nós encontrássemos a finalidade das coisas. Todas as coisas, elas atingem a sua eudaimonia, a sua completude, a sua finalidade, né? Quando elas se entendem no mundo, quando elas chegam a uma conclusão ao qual elas foram fabricadas, para que elas devem existir. Por exemplo, né? Vou pegar aqui o meu exemplo mais clássico, esse lápis, né? Essa caneta.
A finalidade da caneta é escrever. Então, se ela está escrevendo, né, se ela está riscando, se ela está servindo a sua finalidade, então ela atingiu o seu lugar no mundo, ela atingiu a sua eudaimonia. Qual seria a finalidade do ser humano? Ser feliz, certo? Isso não é simples, porque as coisas também não atingem a sua finalidade simplesmente. Por exemplo, uma cadeira, qual seria a finalidade de uma cadeira? Servir para sentar. Mas se essa cadeira é feita, existem cadeiras feitas aí por designers que a finalidade dela não é sentar. A finalidade dela é servir como exposição. Elas ficam em exposição em museus de arquitetura, de design, né? E a finalidade dela é inversa ao qual ela foi fabricada. Então, para a gente ver como é complexo entender o fim das coisas, né? O objetivo que as coisas elas foram criadas, para que as coisas são criadas no mundo. Então, o próprio ser humano ele vive, né, nessa busca por essa eudaimonia. Aristóteles acreditava que a eudaimonia, a busca, assim como Platão, né, se dava através da razão. E o que é que faria um ser eudaimônico, um ser mais feliz? As suas atitudes perante o mundo, certo? Ele tinha que não só ser sábio, como Platão, né? O caminho, a busca não reside só na razão, mas sim reside também na prática. Olha a diferença do pensamento de Aristóteles, né? Enquanto Platão achava que o conhecimento era o caminho, Aristóteles dizia, é o conhecimento, mas o conhecimento ele tem que vir acompanhado de boas ações. Era o que Aristóteles chamava de virtudes, né? Então, para atingir a eudaimonia, o ser precisava manter a prática de virtudes no seu dia a dia. Desse modo, Aristóteles valoriza a prática e assim, mesmo não considerando a racionalidade da manifestação artística, Aristóteles admitia sua importância como uma representação do real, uma espécie de treino para a vida real, uma espécie de rascunho do texto principal. Então, apesar de concordar com Platão, né, quando Platão diz a arte ela é um conhecimento que não colabora para o conhecimento real, é um conhecimento fictício. Então ele não traz uma verdade, ele está no mundo da doxa, né? Ele não está no mundo da episteme. Apesar de concordar com Platão nesse aspecto, Aristóteles diz, não, mas a gente tem que dar uma credibilidade à arte. Por quê? Porque se é tão importante para Platão, se é tão importante para Aristóteles a prática, a arte ela tem essa função de fazer um treino da vida real, né? A arte seria um rascunho do texto principal, certo? Apesar de não ser uma verdade, né? Ela pode ser a novela da vida real. A novela, apesar de não ser a realidade, mas ela é um simulacro, ela simula algo, é uma novela, certo? E nesse ponto, Aristóteles então é um aprendizado para a vida, né? Apesar de não ser um aprendizado real, mas pode ser um aprendizado que possa simular algo, né? O que são virtudes? Por que é importante a gente manter ações virtuosas, né? Em que ponto Aristóteles acredita que a prática na vida é importante nessa busca por essa finalidade, por essa eudaimonia? A virtude é o equilíbrio das nossas ações, né? A virtude é uma justa medida moral. Por exemplo, a coragem é uma virtude. Se faltar coragem, a uma pessoa significa que ela é covarde. Se age sem limites do medo, ou seja, por imprudência, também não é virtude, pois vive em excesso. A falta e o excesso são vícios, por desequilibram a balança. Coragem é a virtude entre dois vícios, a covardia e a imprudência. Então, as virtudes são o equilíbrio das nossas ações. A gente nem pode fazer ações exageradas, nem ações que faltem, né? Nem a falta, nem o exagero. Sempre buscar o equilíbrio para
Aristóteles, nós temos que sempre estarmos mantendo ações virtuosas no caminho da eudaimonia. Não é fácil ter virtude. Por quê? Por que não é fácil ter virtude? Porque para que a gente tenha ações virtuosas, nós precisamos ser sábios, né? Utilizarmos a razão, certo? Então a virtude vem com a prática de atos virtuosos. Importante lembrar que para Aristóteles, uma ação virtuosa apenas não é suficiente. Para se tornar um homem virtuoso, ele deve se habituar a agir virtuosamente e dessa forma tornar-se-á um homem feliz. Eudaimonia. Observe aí como Aristóteles valoriza a prática, certo? Então, se Platão não olhava a arte nesse sentido, Aristóteles ele estava observando a arte justamente no sentido de trazer algo de benefício, pelo menos, né? Uma espécie de treino, certo? De treino, de rascunho do texto principal, certo? Para a vida real, certo? A arte seria isso, para Aristóteles seria essa mímese, essa parte prática que Aristóteles poderia dizer que a arte poderia servir nesse aspecto, certo? Diferente de Platão. Então, diferente de Platão, que considerava a manifestação artística totalmente inútil, pois essa seria uma forma de desvio da razão e do conhecimento epistemológico, Aristóteles valorizava a prática como aprimoramento da razão. Ele afirma que há uma profunda relação entre conhecimento e atividade prática. Precisamos da prática para aprimorar nossas virtudes. Então entenderam por que Aristóteles valorizava tanto a prática. Porque para Aristóteles o caminho é o conhecimento. Mas o que é que adianta você ter o conhecimento e não pô-lo em prática? Certo? O conhecimento que vai valer é o conhecimento da virtude. Porque quanto mais conhecimento você tiver, mais ações virtuosas você vai desempenhar. E quanto mais ações virtuosas você desempenha, mais próximo você vai estar do caminho da eudaimonia. Você está buscando a sua finalidade na Terra, que é ser feliz, certo? Óbvio que ninguém vai ser feliz, segundo Aristóteles, se você não entende o mundo. E qual o caminho para se entender o mundo? A razão. E quanto mais razão você tiver, mais ações virtuosas você vai desempenhar. E quanto mais ações virtuosas você desempenha, mais também próximo de um processo eudaimônico, ou seja, de uma finalidade de vida você vai estar. Então, tudo no mundo, para Aristóteles, se encaixa, certo? Já que ele é um filósofo finalista. Como é que as coisas se encaixam? Quando as coisas atingem a sua finalidade de existência. Todas as coisas do mundo têm uma finalidade de existência, né? Vide aí a teoria das 4 causas que vocês já devem ter estudado, na qual, né, existe aí a causa material, né, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, né, para que as coisas possam existir. Se não estudaram, ano que vem a gente discute a respeito disso aí, da teoria das 4 causas, no pensamento de Aristóteles. Então, Aristóteles ele cria a ideia de mímese, né? Aristóteles concebe a mímese, a arte como imitação do real. Vê que essa perspectiva também traz ganhos para o progresso humano. Pode contribuir para a ética e para a política, né? Então, a partir do momento que você está tendo a ideia, você tem a possibilidade de simular, vamos dizer, a vida como uma novela, você também pode ali fazer análises sobre a realidade política e ética daquela sociedade, né? Então, aqui, por mais que esteja no campo da arte, da mimética, da imitação, né? Do rascunho, certo? Mas você pode
tirar aprendizados ali que contribuam para um progresso humano. Isso é a mímese, né? Vem justamente de mímica mesmo, de imitar. Por isso que eu botei aqui um mímico. Essa é uma ideia aristotélica, certo? De imitação do real. Então a arte, enquanto imitação do real, ela é válida porque ela serve para que a gente possa fazer uma análise geral do real, da verdade, certo? Então a arte ela não cai no campo apenas só do inútil, como para Platão, né? Ou só do descanso, da algo que vai aliviar suas paixões no dia a dia, não. A arte pode ser posta como algo reflexivo também, certo? Então o belo para Platão, né, estava muito ligado a algo ideal, algo distante. O belo para Aristóteles é algo mais palpável, é algo mais existencial, certo? Está mais ligado à praxis. Então o belo para Aristóteles está na virtude. Em relação às artes, está na grandeza, na proporção e na harmonia das partes, como um todo, ou seja, no equilíbrio da produção artística, né? Então, como Aristóteles valorizava as virtudes humanas, e as virtudes são um equilíbrio entre as ações, certo? Na arte também. A arte tudo que estava dentro também de um processo de equilíbrio artístico, Aristóteles considerava como um belo, certo? Então, onde é que estava o belo? O belo para Aristóteles? Na ordem, no esplendor da ordem, no equilíbrio, certo? Na prática, na arte bem equilibrada, certo? Diferentemente de Platão, onde o belo era algo praticamente inalcançável. O belo para Platão só é alcançável no mundo inteligível, no mundo perfeito, né? Que não existe de fato. Platão vive no mundo ideal, há uma diferença. E Aristóteles vive num mundo mais prático, num mundo mais real, num mundo mais palpável, certo? Num mundo onde as coisas elas podem ser medidas. Espera aí, só um segundo. Vamos voltar aqui, só para a gente entender, né? Essa valorização de Aristóteles em relação à prática, certo? E de valorização da arte, certo? Valorizando a prática, ele acaba valorizando também, de certo modo, a arte, certo? Porque ele não pode não valorizar a arte, já que ele valoriza, sim, as práticas de virtudes que vêm dos hábitos, né? Você não dá para você ser virtuoso um dia, não vale a pena, né? Você tem que ser virtuoso toda hora. A virtude é a prática, é a ação equilibrada todos os dias, né? Eu não vou ser estudioso, vou estudar para uma prova hoje e pronto, né? Eu tenho que me tornar um hábito de estudo todos os dias. Eu tenho que me tornar um hábito de bondade diariamente. Eu tenho que ser corajoso todos os dias. Eu tenho que ser amável todos os dias. Eu tenho que ser amigo todos os dias. São virtudes, né? São ações virtuosas que vão me fazer chegar em algum lugar. Isso para Aristóteles é que é belo, certo? O belo está nisso aí, na completude, né, do equilíbrio das nossas ações. Isso também se traduz para as manifestações artísticas. A arte, né, que é bonito, que está na grandeza, na proporção, né, ou seja, no equilíbrio e na harmonia das partes, com um tudo, certo? Equilíbrio da produção artística. Tá ok? Beleza? Demais dúvidas na nossa aula? Espero que tenham entendido. Tchau, tchau.